Às vezes a gente passa por situações que a gente acha que não vai aguentar. E a gente pensa até que vai surtar. E a gente muitas vezes se esquece de que Deus está o tempo todo cuidando da gente. Ele está atento a tudo. Mas às vezes a gente não percebe. A gente está tão atolado, né, tão envolvido com os nossos problemas, que a gente não consegue perceber os cuidados de Deus. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante, né, onde eu pude comprovar isso, como que Deus cuida da gente e não deixa a gente desamparada em momento algum. Porque a gente fala, né, que a gente acredita em Deus, falar todo mundo fala, falar é fácil, a boca fala o que quer, mas na realidade é o que a gente está sentindo no coração que mostra quem a gente é, nossas crenças. Então, eu sempre falei, né, que acredito em Deus e tal, mas na realidade, essa semana eu tive aquela comprovação mesmo, assim, não que eu não tivesse tido outras vezes, em outras situações da minha vida, mas essa semana me marcou muito. Me veio, né, aquele insight bem mais forte na minha mente, que eu falei, caramba, a ajuda existe mesmo. A ajuda que vem do alto existe. O que aconteceu? Deixa eu falar para vocês. Essa semana foi uma semana mais complicada para mim, eu tive muitas coisas para agir, então nem sempre a gente está com aquela disposição física ou mental mesmo. E às vezes a gente se pega ali super estressada, às vezes fica irritada, mais que a gente tente fazer as coisas direitinho, tente manter a calma, né? Tente ter fé, porque muitas vezes é tentativa, que a gente fica ali tentando ter sentimentos, né, pensamentos bons. Porque às vezes a gente não sente aquilo, a gente fala, mas a gente não está sentindo realmente no coração. Mas só em estar no esforço para a gente aprender a sentir, né, sentimentos mais elevados, já é válido. Então, essa semana, realmente, eu entrei numa crise existencial, num estresse, tudo misturado, coisa que há muito tempo que eu não sentia. Não consegui nem gravar vídeo aqui pro YouTube. O último vídeo longo que eu fiz foi no sábado passado, né? Pra vocês terem noção de como a minha semana foi estressante. Aí, o que acontece comigo? Normalmente, quando eu me deixo envolver, né, pelos problemas, envolvendo em várias atividades ao mesmo tempo, que não é legal para ninguém, para nenhum ser humano, mas às vezes, né, nem sempre a gente faz o que é legal pra gente. A gente vai fazendo as coisas ali no automático e quando vê, já está envolvido em várias situações. Foi o que aconteceu comigo essa semana. Aí, eu me envolvi em tantas atividades que me causou um cansaço físico e emocional tão grande. E toda vez que acontece isso, acaba entrando numa crise que eu começo a chorar muito, 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 de cansaço mesmo. E desse choro, se eu não me vigiar, se eu não encontrar forças ali no momento para me reerguer, eu começo como se estivesse entrando numa vibração baixíssima. E aconteceu isso comigo. De terça-feira para cá, né, até hoje, ontem eu já comecei a melhorar. Então, quarta e quinta foram os piores dias da semana para mim. Que eu estava fazendo as coisas porque tinha que fazer mesmo, mas eu não estava aguentando, não estava suportando. Aí, num desses momentos, né, eu estava lá peneirando lá, preparando as tapiocas, né, os discos de tapioca que eu faço, e estava lá num cansaço, querendo chorar, com os pensamentos negativos, muito negativos, e eu comecei a pensar mil bobagens, que nem eu estava me aguentando. Eu não aguentava mais o que eu estava pensando naquela hora. Eu não posso nem falar aqui, eram pensamentos tão doidos, tão negativos, que não dá nem para falar. Tenho o hábito de trabalhar, né, fazendo os discos da tapioca lá, escutando música, que é uma coisa que eu gosto muito. Nesse dia eu não estava nem conseguindo ouvir música, não estava querendo saber de nada. Eu só estava fazendo ali o trabalho porque tinha que fazer. Tinha encomenda de tapioca para entregar e eu tinha que cumprir com o meu trabalho ali, né? E de repente, entrou minha mãe e meu sobrinho. Eu, inclusive, tinha tido um pequeno atrito com os dois pelo meu estado, né? Pelo meu estado emocional, que eu estava muito mal nesses 2 dias.
Aí eu fiquei sem paciência, né? Quando a gente tá sem paciência, às vezes a gente fala coisas que depois se arrepende. Mas olha que interessante. Exatamente na hora que os meus pensamentos negativos começaram a se intensificar aqui dentro da minha mente, os dois apareceram, minha mãe e meu sobrinho. Chamando, né? Minha mãe me chamando pelo nome, perguntando aonde eu estava, sendo que ela estava sabendo aonde eu estava. Isso me marcou muito, né? Pelo fato de ser exatamente na hora que os meus pensamentos estavam piorando e pelo fato de eu ter tido um pequeno atrito com eles, eles poderiam estar chateados comigo, né? E ficar ali o restante do dia sem me dirigir a palavra. Mas aí eles apareceram. E olha só que coisa mais incrível ainda que aconteceu, que eu achei, né? Meu sobrinho, na mesma hora, né? Ele olhou a Alexa, que estava em cima da geladeira. Aí ele, Alexa, toca uma musiquinha aí, música religiosa. Olha só, né? Como se ele tivesse percebido, ele tinha acabado de chegar com a minha mãe e já foi pedindo ali. Eu acredito muito, né, que ele tenha sido intuído, tenha sido usado, né, para poder me ajudar. Aí a Alexa não tocou a música religiosa, ela começou a tocar a música de Lulu Santos. Aí ele falou assim, meu sobrinho, oh, como que ela sabe, né, a música a pessoa quer ouvir, ela sabe se você gosta dessa música. Aí eu falei assim, é porque foi a última música que eu estava escutando, a última vez que eu tinha usado, né, a Alexa, eu estava escutando as músicas de Lulu Santos, que eu adoro. Isso, ele logo saiu. Ele só entrou lá com a minha mãe, foi levar minha mãe, né, que é do lado aqui da casa da gente, entrou, falou isso e saiu para agir a vida dele. E a minha mãe ficou. E a música foi ali tocando. E nisso que eu fui conversando com a minha mãe, alguns assuntos dela, e escutando as músicas que eu gosto, aqueles pensamentos foram sumindo da minha cabeça. Depois ficou tudo bem. Não 100% bem, né, gente? Porque as coisas não somem de uma hora para outra. Mas diante do quadro negativo que eu me encontrava, antes desse fato acontecer, dos dois aparecerem lá, e ele colocar, né, a música ali para tocar, que foi sumindo aqueles pensamentos ruins da minha cabeça, então eu posso dizer que ficou tudo bem. Então, nesse dia, quando eu já estava na cama, né, me preparando ali para dormir, fazendo ali minhas reflexões, como eu sempre faço, como foi meu dia, o que eu fiz de bom, todo dia eu faço isso antes de dormir, para ver, né, se meu dia foi produtivo, tanto em relação à parte financeira como à parte moral, né, e veio essa lembrança. Aí eu, caramba, como que às vezes a gente não acredita, né, duvida do amor de Deus, da ajuda de Deus. Nesse dia eu tive a prova de que essa ajuda existe. Porque não tinha outra explicação, gente. Meu sobrinho entrar exatamente na hora dos meus piores pensamentos, é um jeito de colocar a Alexa para tocar uma música, foi me melhorando, e eu fui aos pouquinhos substituindo aqueles pensamentos ruins por outros mais amenos. Então a gente não deve duvidar nunca do amor de Deus, né, pelos seus filhos. Que toda ajuda vem na hora certa. Porque por mais que a gente esteja sofrendo, passando por dificuldades as mais variadas possíveis, e a gente na hora perca a esperança, a gente não acredita que aquilo vai passar, enquanto a gente está passando por aquela experiência, o nosso Pai, lá em cima, né, ele está atento a tudo, a todos os detalhes. E sempre vai dar um jeito de enviar alguém para nos falar alguma coisa que vai nos ajudar, mostrar uma imagem, alguma coisa, alguma frase que a gente vai ver na internet, dar uma intuição, né, fazer a gente lembrar de um momento bom da vida da gente. Então a ajuda vai vir, seja de qual maneira for, mas ela sempre vem. Não estava nos meus planos, né, falar sobre isso, gravar esse vídeo, mas isso me marcou tanto que na mesma hora me deu vontade de gravar. Eu não estava tendo tempo, né? Foi na quinta-feira que aconteceu. Ontem também eu estava toda enrolada, não tive tempo para gravar o vídeo. Como é sábado, e hoje normalmente eu fico um pouco mais tranquila, né? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Então, gente, não duvidem da ajuda e do amor de Deus para com a gente. Na hora, até agora, quando eu lembro, né, me dá vontade de chorar muito. De chorar. Primeiro porque eu tô numa fase
né, difícil da minha vida, menopausa, muitas preocupações, muitos problemas familiares. Então, a impressão que dá é que a gente às vezes tem que matar um leão por dia para a gente sobreviver. Aí dá vontade de chorar. E eu ando muito emotiva com as coisas. E só em lembrar, né, disso que aconteceu, dá vontade de chorar, as lágrimas vêm. Não tem como não se emocionar diante dessas experiências que a gente passa e que muitas vezes vem aquela ajuda que a gente sabe que foi ajuda do alto. Então não tem como não se emocionar. E eu não poderia deixar de gravar esse vídeo, falar para vocês, para não duvidarem que a ajuda vem, em algum momento vem. Podem ter certeza disso. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Aproveitado aí, extraído alguma coisa de boa desse vídeo. E que sirva de exemplo, né? Essa experiência minha. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.